E do Eliseu eu vou conversar agora com o Luca Bassani, porque ele vai falar um pouco sobre medidas e sanções que devem ser adotadas pela União Europeia por conta das manifestações e exatamente dessa repressão exagerada hoje do regime dos ayatolás contra os manifestantes. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso Luca Bassani, que há pouco também fazia a tradução simultânea de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Conta aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao 3 em 1. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. De fato, cenas tenebrosas que agora têm emergido diretamente do Irã após um bloqueio de internet que ainda perdura, mas que agora tem se tornado um pouco mais fácil de se traspassar exatamente pela ajuda do Starlink de Elon Musk após o pedido de Donald Trump. Inclusive, não só para fazer com que os manifestantes continuem se mobilizando, mas também fazer com que essas imagens dessa carnificina promovida pelo governo dos ayatolás chegue a todo mundo e possa também mobilizar a comunidade internacional. Como Eliseu bem disse, as autoridades confirmaram à agência Reuters cerca de 2.000 mortos, mas agências independentes, ONGs, que trabalham no Irã há muito tempo, falam em mais de 12.000 mortos. Se isso for confirmado, será a maior movimentação de repressão popular a manifestações da história moderna. Realmente necrotérios improvisados, uma cena assim de grande luto nacional por pessoas que querem apenas liberdade, querem apenas ter aquilo que é justo, né? E muitos de nós consideramos como liberdades já garantidas. Muito que bem. Observando tudo isso, a União Europeia, através de vários países individualmente, e a instituição como um todo se manifestou. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, disse que vai propor novas sanções ao Irã já nos próximos dias, como uma resposta a imagens inaceitáveis que têm chegado em todas as partes do mundo. Segundo ela, por conta da violência contra os manifestantes. Ela disse que o número de vítimas é estarrecedor e, portanto, o bloco deve responder com sanções cada vez mais duras para, de fato, ocasionar Pode continuar, Luca Bassani. Pode continuar. Desculpe, que de fato ocasionou um grande tumulto em todo o país. Da mesma maneira, o chanceler alemão Friedrich Merz, ele disse que o momento no Irã ele indica a queda do regime, deixando claro até mesmo os paralelos históricos. Muitos alemães, a mídia alemã, Evandro, tem utilizado o termo o muro de Berlim no Irã irá cair durante os próximos dias, os próximos meses. De fato, essas manifestações de 2009 são as mais fortes e, se considerarmos o número de mortos, quando eles forem confirmados, talvez seja a mais violenta de todas. Óbvio que isso não tem tido ainda o efeito desejado, o governo parece não voltar atrás, não está disposto a negociar, enquanto as manifestações continuam e o blackout digital também. Vale dizer que, por enquanto, seja pelo Itamaraty, seja pelos canais oficiais do presidente Lula, o governo brasileiro não se manifestou, seja repudiando a repressão, seja a favor de manifestações livres, o que também é algo complexo da gente pensar no posicionamento do Brasil também depois daquilo que anunciou Donald Trump, que os países que continuarem dialogando e principalmente fazendo negócios com o Irã poderão ser taxados em 25%, em uma maneira que o presidente norte-americano achou de asfixiar ainda mais a economia do Irã, que já está em frangalhos há muito tempo. Agora, o Luca Bassani, aproveitando que a gente está falando de Donald Trump, tem também a situação da Groenlândia que se manifestou hoje mais uma vez. Qual foi a autoridade que falou? Foi o premier da Groenlândia, né? A Groenlândia é um território semi-autônomo que está tem a sua soberania decidida pela Dinamarca, o reino da Dinamarca, e Jens Frederik Nielsen, que é o premier eleito para os 57 mil groenlandeses que lá vivem, afirmou que a escolha do seu povo foi permanecer com a Dinamarca, e por enquanto não há nenhum indício, até mesmo nas pesquisas que são feitas corriqueiramente, de que os groenlandeses gostariam de pertencer aos Estados Unidos, seja como um território norte-americano ou até mesmo como o 51º estado dos Estados Unidos. Mas ele deixou claro, apesar dessa preferência,
com os dinamarqueses, com os quais tem laços culturais e econômicos por mais de 300 anos, ele também escolhe a OTAN e ressalta o papel fundamental que os Estados Unidos têm na defesa dos mares do Ártico, do território groenlandês, além de deixar clara a posição ideológica ao lado do Ocidente. Apenas é uma questão de honra não ter a posse dessa maior ilha do mundo, de 2 milhões de quilômetros quadrados, ser passada da Dinamarca para os Estados Unidos de maneira unilateral, visto que nem a Dinamarca quer vender, os groenlandeses também não fizeram nenhum tipo de referendo para mudar o status relacionado à sua soberania, e uma intervenção militar poderia significar o fim da própria OTAN, considerando que os dois países são aliados há muitas décadas e os Estados Unidos já têm bases militares na Groenlândia desde pelo menos 1951, 1952, lá no governo Truman. Então, realmente algo que vale a gente continuar assistindo, já que o Departamento de Estado também quer realizar reuniões pontuais com os dinamarqueses e groenlandeses para tentar ampliar os laços econômicos e até mesmo militares entre os dois lados do Atlântico. Muito obrigado, seu Luca Bassani. Um abraço para você, um ótimo trabalho aí na Europa. Vamos falar um pouquinho então primeiro dessa situação envolvendo a União Europeia e o Irã. Nós já acompanhamos em outros conflitos a aplicação de sanções pela União Europeia e essa aplicação não trouxe necessariamente os resultados esperados, principalmente quando olhamos para a Rússia. Mas a gente sabe que Rússia e Irã são países bastante diferentes e eu quero entender de você, Alan Gani, se no caso do Irã, que já é um país excluído, que já é um país que não tem relações diplomáticas quase com nenhuma região, principalmente com o Ocidente, essa sanção poderia trazer o resultado esperado nesse momento? Eu acho que não, porque o Irã já é um país acostumado a viver à margem do sistema. Pois é. Né? Então já é muito sancionado e ele tem uma porta de comércio aberto com a China e com a Rússia. Internamente, a economia do Irã, apesar de ser uma economia fraca, problema inflacionário, eles têm ali o mínimo, né, que é energia, petróleo, e eles também têm alimentos. Além do que, o que faltar, eles têm comércio com Rússia e principalmente com a China. Portanto, as sanções têm um efeito mais simbólico do que prático. Fala, Cássio Miranda. Não, o Gani tem razão. É mais o simbolismo do que os efeitos práticos efetivamente. Eu acho que vale citar só um ponto. O Irã fornece os drones utilizados na guerra da Rússia. Então há uma parceria comercial entre Rússia, Irã, China e Irã, por vezes diretamente, por vezes através da Rússia. Então, a própria guerra da Rússia, a própria guerra que o Irã enfrenta ali no seu contexto civil, tem no fim do dia o que nós chamamos de proxy war, guerra por procuração. O Oriente contra o Ocidente, o velho mundo contra o novo mundo, os chineses, os russos fomentando essa disputa. Então, sanções, mais sanções, porque o Irã já tem outras tantas, teriam só esse viés simbólico e não afetariam em nada o dia a dia da população, que já é um dia a dia bastante combalido. Agora 4h28, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. E para quem fica, nós temos aqui os maiores parceiros comerciais do Irã, que hoje são China em primeiro lugar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, aí vem a Turquia e, por fim, a Índia. O Luca Bassani mencionou a preocupação da China com as taxações que seriam aplicadas pelos Estados Unidos para parceiros comerciais do Irã. E a China diz que vai acompanhar com bastante atenção essa possibilidade, mas enxerga como um tipo de coerção, exatamente porque ela tem uma preocupação por causa da parceria comercial com o Irã, que visa principalmente a importação de petróleo iraniano para aquele país. E diante disso, Fábio Piperno, e dessa influência, como é que você avalia, né, essa situação da sanção da União Europeia de um país que tem como um de seus principais parceiros comerciais essa potência chinesa? Eu fico me perguntando se por acaso em algum momento a União Europeia vai decretar algum tipo de sanção comercial contra os Estados Unidos caso Trump insista, por exemplo, em alguma ação contra a Groenlândia, Dinamarca, um país da União Europeia. Agora, vejam, é evidente que a gente ainda não tem como prever qual vai ser o desfecho
de todo esse estado de turbulência que ocorre no Irã hoje, porque, infelizmente, o Irã jamais foi um país democrático, em momento algum. E a Revolução Teocrática de 1979, obviamente, não consertou isso. Ela expulsou do país uma ditadura sangrenta, que tem, inclusive, entre os seus herdeiros alguém que quer voltar agora, mas ela não trocou uma ditadura por um regime democrático. Ela trocou, na verdade, uma ditadura por outra, que naquele momento inicial propiciou algum tipo de abertura política, mas isso com o tempo acabou desaparecendo também por conta da ação ocidental. Por quê? Porque em 1980, abastecido, incentivado e, sobretudo, financiado por potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, o Iraque invadiu o Irã, tentando, naquele momento, derrubar o regime dos ayatollahs. Resultado, a guerra se estendeu por 8 anos, custou alguns trilhões de dólares, eram as estimativas da época, matou alguns milhões de pessoas e não trocou o governo iraniano. Muito pelo contrário, acabou empobrecendo os dois países. O Iraque, naquele momento, também era um país muito próspero. Aliás, comprava muitos os famosos Passats brasileiros, né? E a guerra foi muito ruim para os dois. Agora, nesse momento, o que se vê é, de novo, o Irã sob turbulência, mas tomara que a solução seja endógena e não alguma coisa que venha de fora. Que foi, Acácio? Só uma ponderação, a Rússia não consta daquela lista de principais parceiros do Irã por conta da guerra do Iraque, ela também está sofrendo embargos, sanções, então essas relações são quase que informais, clandestinas entre Rússia e Irã. Muito bem apresentado.